Boa noite! Chegando nessa noite super especial, chegada da primavera. Primavera sempre bem esperada, né? As flores da vida, a gente florescendo. Então essa live vem muito a calhar. Oi, Flávia, seja muito bem-vinda nessa noite do equinócio da primavera. Vou passar aqui um aviãozinho para chamar outras pessoas, para as pessoas poderem usufruir desse encontro muito gostoso com a Vivi, que já deve estar chegando por aqui. Você também pode passar esse aviãozinho, se considerar que você pode chamar outras pessoas que vão usufruir desse trabalho. Oi, Vivi, oi, Rê, oi, Flá, boa noite, querida. Já vou chamar a Vivi aqui para a gente já começar a conversar com ela. E daí o pessoal vai entrando. Muito bem. Oi! Oi. Boa Boa noite. noite. Como é que tá Me meu som escuta? aí? Está ouvindo bem? Eu tô escutando bem. O pessoal aí que já tá na live, dá um toquezinho pra gente do som. Que linda. Ó, muita gente entrando, que delícia. Boa Pessoal, noite. é muito legal, né, Vivi? A gente vai mesclando o público, isso é muito, muito gostoso. Eu não vou ficar muito com delongas, porque eu já estou no segundo mês fazendo essa live sobre o despertar. Que bom, Flá, que o som tá perfeito. E vou deixar a Viviane se apresentar. Uma pessoa realmente daquelas pessoas que a gente encontra na vida e a gente só tem vontade de abrir mais os braços para ela se aproximar mais. Uma pessoa realmente incrível. Pessoa terapeuta, né? Porque também é uma terapeuta sensacional. Vou deixar que ela se apresente e aí a gente vai tocando a live para frente, porque eu já senti uma energia aqui de potência. Então, bora lá, Vivi. Boa noite, minha linda. Boa noite, pessoal. Eu tô aqui no calorão, né? Eu moro em Cuiabá e eu tô aqui no calorão, mas tá. Eu sou terapeuta, tem pouco mais de 2 anos que eu estou né, na área de terapias, né? Eu comecei e não parei mais. Atendo, inclusive, né? Atendo todos os dias. E eu senti o chamado, sempre senti no meu coração que eu era curadora, né? Então, assim, vem dessa ancestralidade de curadoras, né? E aí eu resolvi atender esse chamado, mas assim, depois de muito receber toques, né? Das pessoas chegarem até mim, onde quer que eu fosse, e contar a vida delas para mim. E me pedir conselho. Às vezes, teve uma vez no aeroporto que eu perguntei para a pessoa, mas por que você chegou? Como foi que você fez para chegar até mim? Assim, tanta gente aqui, o que aconteceu para que você escolhesse a mim? Ela falou assim: você pode não acreditar, mas a sua energia parecia que me acolhia, parecia que me dava cola, era a sensação que eu tinha. Eu falei, sério? Sério, eu me senti abraçada por sua energia. Então me deu vontade de chegar até você e me contar. Tudo bem. Ela me contou a vida dela todinha. E aí no final você, o que você acha? Eu falei, nossa, mas como assim? Eu não tenho preparo para isso. Ela, não, mas eu sei que você tem algum conselho para me dar. Eu, Deus, procura Deus, se conversa com Deus, senta seu coração. Ela, mas é tão simples assim? Eu falei assim, olha, é o que eu posso te dizer. Eu posso te dizer agora. Ela, olha, você me ajudou muito, eu te agradeço. E eu me senti assim, nossa, eu não fiz nada, não fiz nada. E aí, depois dessa pessoa, apareceram outras pessoas. E aí eu falei assim, gente, mas tem alguma coisa, né? Eu vou dar uma olhada. E eu estava num curso que era um curso que eu não, assim, aconteceram várias coisas, depois eu comecei a prestar atenção que não era para eu estar ali naquele curso. Aqui, a primeira vez que eu morei aqui, eu fui até o 7º semestre. Quando eu mudei para Goiânia, voltei para o primeiro. Isso porque no processo de transferência eu quase nem consegui. Foi muito, muito desafiador eu conseguir, porque eu insisti bastante. Até o dia que eu cheguei na faculdade, eu não consegui entrar. Eu desmaiei na porta da faculdade. Eu falei, ó, parei. Aí eu fui. Foi quando eu comecei nas terapias. Eu comecei, fiz reiki, e aí depois do reiki nunca mais parei. Fiz reiki, aí fui para transpessoal, depois eu descobri
multidimensional, cheguei ao Teta Healing e aí tô aqui. Depois, assim, fiz o primeiro Teta Healing e nunca mais parei, porque mês passado eu fiz o 11º dos avançados, né? E amor, amor, cada vez mais. E a cada pessoa que eu atendo e que traz um feedback para mim, eu tenho mais certeza de que eu estou no meu caminho, no meu propósito, né? Sinto, assim, um calor, uma emoção de poder fazer alguma coisa por essas pessoas que me procuram, né? Essa sou eu. E que coisa linda, né? Você descrever você pela sua trajetória. Que coisa, fico emocionada e fico emocionada porque a gente se conhece pelo vídeo, né? A gente não se conhece, a gente nunca deu um abraço pessoal ainda, né, Vivi? Ainda vamos ter É, mas oportunidade. não vai faltar oportunidade. A gente vai criar essa oportunidade. Mas o interessante é que mesmo a gente só se conhecendo por vídeo, é notável como a gente vai mudando, a nossa energia vai mudando, a nossa face vai mudando, as nossas expressões vão mudando. E eu Sim, quero colocar para vocês que estão chegando aqui hoje, passar o aviãozinho para demais pessoas, porque eu fico muito honrada de ter a Vivi aqui, que é uma pessoa que mora em Cuiabá, que mora na região centro-oeste do Brasil. Porque nós, né, que estamos mais aqui no eixo mais sudeste, mais na região de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, muitas vezes a gente não faz essas incursões por outros locais incríveis do nosso país. E eu conheço Cuiabá, eu já fui dançar em Cuiabá, né? E é uma região realmente incrível. E essa diversidade, né? Que a diversidade humana, né? Que se sim. espelha na diversidade que é geográfica, e isso é muito lindo e muito relevante. Então, trazer esse ponto aqui. É, é uma honra para mim, Vivi, você estar aqui, porque eu acho que você tem uma trajetória maravilhosa e eu criei essas lives acerca do despertar, porque eu entendo que as histórias. Eu estava lendo uma coisa antes de entrar na live, que era o Osho respondendo uma pergunta: por que que Jesus falava em termos de parábolas? Ele não podia ser mais direto? E aí o Osho, eu achei, o Osho falou um monte de coisa para responder essa pergunta e no final ele fala assim: a gente guarda as histórias, porque a gente se vê nas histórias. Né? E se você se reconhece, você fala, nossa, isso que ela passou, de certa maneira, isso toca em mim. Então, a primeira questão que eu gostaria de trazer para você é que eu acho que na minha trajetória, e eu sinto que na trajetória de algumas pessoas fazem sentido, houveram momentos chaves, momentos onde realmente a ficha caiu, né? Que eu particularmente, eu chamo isso de despertar, né? E se você pudesse, né? E eu acredito que esses momentos é onde, quando cai essa ficha, a gente muda a nossa perspectiva de perceber a realidade. E aí, o que, que você se sentia assim leve para compartilhar com a gente esses momentos, né? Acho que seria uma contribuição para todos nós. Um dos momentos foi nesse dia da faculdade, que eu desmaiei na porta da faculdade, aí eu falei assim, olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu procurei uma psicóloga. E aí eu cheguei na psicóloga, eu estava realmente precisando, né, de uma psicóloga. E ela virou e falou assim, olha, eu acho que você precisa de alguém mais, porque eu acho assim que você está quase depressiva. Eu falei assim, ó, eu não estou depressiva, eu não vou ficar depressiva, e eu vou atrás. Então você não se preocupe, você faz o que você tem que fazer, porque eu vou cuidar de mim. Aí ela Uhum. regalou, eu lembro que ela regalou os olhos e falou assim, mas você tem tanta certeza? Eu falei assim, ó, eu estou assumindo quem eu sou agora aqui. Então eu vou correr, eu vou buscar, porque eu sei que eu tenho a ancestralidade de indígena, inclusive, né? Eu tenho essa ancestralidade indígena e eu sabia que eu vinha da ancestralidade curadora. E eu até então não tinha me dado conta, assim, não tinha como me colocar a serviço. Ela falou assim, ó, eu vou te dar um prazo e você... Aí eu fui, fiz o curso de Reiki, já comecei a atender com Reiki, e aí eu me senti, porque eu estava doando energia, estava nos processos, estava a serviço, e sempre que tinha os atendimentos gratuitos lá, eu ia, participava, comecei a participar, comecei a estar a serviço, e aí esse foi um dos momentos mais importantes para mim, da girada de chave, foi quando eu falei assim, ó, eu não vou ficar doente porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu já me dei conta do que eu tenho que fazer. Então eu fui lá, comecei a buscar os conhecimentos, né?
E já de imediato trabalhar. Então, depois, a partir desse momento, eu não parei. Eu venho nesse assim. Só que eu não atendia, eu atendia voluntário, não como para trabalhar, né? E Uhum. aí, depois do reiki, aí eu fui para psicologia transpessoal, que também foi uma autocura, né? Quando a gente entra nessas terapias, a gente cura a gente primeiro. Depois a gente repassa, a gente passa para as pessoas que nos procuram. Então aí Uhum. até o dia que eu cheguei, ela chegou para mim e falou assim, agora você não precisa mais de mim. E aí ela falou assim, você não precisa mais de mim, você agora tá pronta, eu te libero para você ir cuidar daquilo que você precisa cuidar. E aí foi muito interessante nesse dia que ela me deu a alta. Eu falei, mas eu não quero ficar sem você. Ela falou, não, você não precisa de mim mais. Você agora você pode se virar. E eu fui me Uhum. virar. Que legal. Tem duas coisas do que você falou que eu achei relevantes, e se você pudesse trazer mais informações, talvez mais detalhes. A primeira é a questão da ancestralidade. Talvez explicar um pouquinho para o pessoal a questão de como a ancestralidade ela tem um papel no que. Quer dizer, ela é tudo que nos traz aqui hoje. Né? E É, como é relevante essa consciência. E a segunda coisa é essa compreensão, que para mim é esse start, é esse despertar, de que quem cura somos nós, cada um de nós. Se você puder compartilhar é, isso. é, a minha ancestralidade é do lado materno, né? Indígenas. Então, assim, minha tataravó era indígena, né? Foi tirada da. Então, essa ancestralidade que vem, assim, tataravós, bisavós. A minha avó era curadora, né? Trabalhava com benzimento, né? Era benzedeira, usava as mãos para. E aí eu tomei posse disso. Na constelação a gente fala assim, da gente tomar posse daquilo que a gente tem na nossa família, entender que isso faz parte do meu sistema familiar. E aí, quando eu entendi que eu era de uma linhagem de curadoras, eu tomei posse disso e estou trazendo essa ancestralidade para dentro do meu trabalho, né? Eu tenho isso no meu sistema. E a outra coisa que você perguntou que eu não me lembro é. É a questão de você ter certeza naquele momento que você despertou e você falou assim, não, peraí, não vem jogar urucubaca que eu vou precisar de ajuda, não. Eu vou correr atrás, que é a questão que quem cura, na verdade, somos cada um de nós se cura, né? Eu tive essa consciência dentro do consultório dela, mas aí eu já vinha com a questão do trabalho do reiki, porque assim, minhas mãos eram sempre foram meu termômetro. Então, assim, eu sinto muito forte a energia das minhas mãos. E aí, ali, quando eu entrei pro reiki, que o reiki foi minha porta de entrada nas terapias, né? Quando eu entrei pro reiki, eu sentia muito as minhas mãos. E aí, ali no consultório dela, eu falei para ela assim, ó, eu sei que eu sou curadora porque as minhas mãos me indicam isso. As minhas mãos estão aqui a serviço, para trabalhar, e eu vou trabalhar com elas. Então, eu, trabalhando, eu estou doando e eu também estou me curando nesse movimento. Ali eu tive consciência, eu falei para ela, não me encaminha para psiquiatra, porque a partir de agora eu sei como fazer. Eu entendi que eu, curando, ajudando outras pessoas, eu também estou sendo curada. Então foi nesse momento que assim, esse é outro start da minha vida, né? Foi no começo. Uhum. E aí é legal, pessoal, vou destacar o que a Vivi falou, quando a gente fala, né, que a gente cura a gente mesmo, isso não significa que a gente, oi, Dê, não significa que a gente não precisa de suporte nesse processo. Então, de repente, o suporte que a Vivi estava naquela hora, até a fala da psicóloga no sentido contrário do que seria estimular a Vivi, né? Não, olha, eu vou te encaminhar porque você. E a Vivi, aquela fala, ela teve um efeito contrário, que é tipo assim, peraí, eu tenho saber sobre mim, né? Oi, Paula. Então, a terapia, seja ela qual for, mais na linha tradicional da psicologia e dos estudos científicos, né? E aí, pessoal, leia um pouco, você pode achar isso na internet, do Jung, do Freud, e aí você vai fazer uma terapia mais transpessoal, multidimensional, um teta healing, uma abordagem integrada da mente, você vai ver muitos aspectos do que Freud e Jung Isso. vieram desenvolvendo, mas de uma maneira mais científica, até porque o Freud eu não sei, mas o Jung era psiquiatra, né? Ele Era. O trabalhava Freud também, com o a, Freud também.
Freud também, né? Eram psiquiatras. Eu tava vendo um filme deles aí, uma semana, que assim, é muito divertido, porque eles faziam experiências mesmo. E um conversava com o outro sobre os sonhos e tudo mais. Então, a gente, quando a gente está falando de autocura, a Vivi está falando de autocura, é porque a responsabilidade pelo nosso processo é nossa. Essa é a grande cura, né? Quando você não se responsabiliza pela sua própria vida, então você vai ficar Deus dará. Fulano vai falar para você fazer X, Beltrano vai falar para você fazer Y, né? Agora, você sim pode ter uma rede de suporte que vai te auxiliar no seu próprio processo. Não sei se você quer comentar um pouco o que foi para você, né? Esse processo de então ter esse despertar, ir para o reiki e depois do reiki, o que te levou na transpessoal? O meu professor do Reiki, um dia nós estávamos lá conversando, que eu tenho um outro trabalho voluntário com ele, né? Até hoje a gente faz esse trabalho. E aí a gente conversando um dia lá, ele falou assim, você tem todo o perfil da transpessoal e eu conheço uma pessoa que ministra o curso da transpessoal e eu indico para ele. Eu falei assim, mas tanta coisa. Aí ele falou assim, vamos fazer um teste? Aí ele colocou lá o curso que eu fazia, que era direito, Aham. a profissão anterior que eu tenho, que é analista de sistemas, e a transpessoal colocou lá. Aí eu fui com as minhas mãos em cima dos papéis para sentir a energia, né, dos papéis. Aí é como se minha mão tivesse o imã e puxasse o papel do transpessoal, né? Foi assim, colou no papel. E aí a primeira profissão minha, não senti nada, eu já descartei, foi o primeiro que eu descartei. O direito também, só eu colocava a mão em cima lá e não sentia energia nenhuma. Aí quando colocou na transpessoal lá, minha mão, assim, o papel colou na minha mão, como se eu tivesse a água, ou tivesse algum suor na minha mão, o papel colou. Ele falou assim, ó, eu te falei, mas você precisava testar, ainda estava muito na racionalidade. E aí procurei o professor da transpessoal, já fiz o teste, já fiquei. Eu entrei, já tinha passado 5 módulos, eu entrei já bem depois, e tô até hoje, que era pra gente ter terminado, não terminamos. E assim, no início lá, eu trabalhei muita coisa, inclusive a minha criança. Então foi um processo muito interessante, porque eu comecei trabalhando na minha criança, desde a gente trabalha a criança interior, né? Eu trabalhei e senti que eu precisava trabalhar a criança. E é uma turma, minha família também, né? Família de alma, turma no transpessoal. Então, assim, Uhum. lá, e aí, assim, eu fui trabalhando as duas coisas, o reiki e a transpessoal, que eu ainda estou, não me formei, e fui trazendo essas coisas, fui me trabalhando. Eu me trabalhei mais de ano antes de começar a atender de fato, né? Começar a trabalhar como terapeuta. Uhum, uhum. E me parece assim, as ações que quando você, né, desperta e fala, peraí, não é bem assim, não tem nada de depressão aqui, não. Naturalmente parece que a gente fala, né, as energias, o universo, quando você fala, agora eu me determino a seguir o meu caminho. Pessoal, isso daí quer dizer que vai acontecer muito desafio, viu? Muita casa vai cair. A vida vai fazer assim, ó. Não pensa que você vai se determinar e, agora eu vou deitar na rede. Não, é um processo, né? É um processo de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só que, ao mesmo tempo que tem essa reviravolta, vão surgindo pessoas, que nem a Vivi tá falando, vão surgindo situações, e você cada vez vai tendo mais clareza, né, de que caminho, e sentindo, né? Você quer falar um pouco sobre essa questão? Poxa, eu não sabia, não lembrava. Ó, a Vivi falando aqui. Pois é, Vivi. Eu não lembrava que você era analista de sistemas. É a minha primeira Falar formação. falar um pouco dessa trajetória, né? Dessa mulher, da tecnologia, depois da coisa da justiça, né? E falar um pouco da racionalidade, do sentir, desses aspectos do ser humano. Acho que pode ser uma coisa legal também. Eu trabalhei muito tempo como analista de sistemas, né? Meio corporativo. E aí eu sempre participava de trabalho voluntário porque eu sentia a necessidade de estar fazendo alguma coisa para serviço. Mas eu sempre fui muito racional, era o ver para crer. Eu tinha que ver para crer. E aí, quando eu mudei de Brasília para cá, porque eu morava em Brasília, essa primeira vez eu vim para cá. Então eu saí da área que eu trabalhava, né, como segurança da informação, aí cheguei aqui e fui para o Centro Espírita,
eu venho do espiritismo, né? Eu fui pro centro espírita, aí lá me colocaram como passista. E aí todo mundo queria tomar passe comigo porque sentia a energia das minhas mães. Não tinha conhecimento do reiki na época, né? Sentia as energias da minha mãe, eu fazia o que era recomendado fazer ali no passe. Aí quando eu entrei no direito também, racional, o direito é muito técnico, né? Muito você tem que estudar e entender das leis. Mas eu sentia lá na turma aqui que eu fui, que eu estudei, eu era líder de sala, eu conduzia, o pessoal vinha sempre me pedir conselho. Né? Além dos meninos da turma, que demonstravam uma confiança grande em mim. Sempre tinha, aí os meninos falavam assim, você devia ser psicóloga. Eles viviam ouvindo isso lá na faculdade de Direito. As pessoas falavam assim, você tem cara de psicóloga, porque assim, vai ter paciência assim, para ficar ouvindo as lamúrias dos outros. Eu ouvia isso lá. Eu falei, gente, mas deixem os meninos, porque os meninos bem mais novos que eu, chegavam e contavam, né, essas coisas dele. Eu ouvia e aquilo que eu podia ajudar, ajudava sempre. Principalmente na época que era a época de prova. Aí os meninos iam tudo pra cima pra tirar, enfim. E aí eu sempre estive cercada de pessoas, mesmo quando eu ainda não tinha essa consciência, não estava claro para mim. As pessoas viviam falando para mim, Viane, você tem cara de psicólogo. Não, filho, fazer direito, vou continuar no direito. E aí, assim, depois as pessoas chegaram para mim e me contaram, pediam conselhos, e eu ainda não. Aí foi quando eu estava em Goiânia, foi que essa ficha caiu para mim, foi que eu comecei a prestar atenção, que eu realmente precisava assumir isso e aceitar esse chamado, né? Que vinha de dentro, vinha da minha alma, né? Mas foi um chamado, assim, bem chamado. É muito interessante que eu vi um caminho agora, né? Para dizer para vocês que estão aqui que nada é assim, né? Tudo Não. tem esse essa dimensão, ela tem essas questões, né? A gente passa por coisas para depois encontrar outras coisas. E aí, Vivi, quando que foi que deu aquele start para realmente você começar a atender? Que você, como você disse, você ainda mantém os seus projetos voluntários e tal, mas quando você deu o start para realmente mergulhar e começar a atender e se abrir, né, para poder estar com o outro. No primeiro curso de Teta Healing que eu fiz, Sim. apareceram 4 pessoas querendo fazer troca comigo e essas 4 pessoas já queriam continuar o atendimento. Eu falei, mas como assim, gente? Eu tô aprendendo. Não! Eu gostei demais do seu dia, eu quero continuar. Eu falei, vamos continuar fazendo troca. Não, não é só troca, não. Tá bom, então daí foi, sabe? Foi, foi forçado, sabe? Assim, eu falei assim, não parece, a partir de amanhã eu começo. Não, já foi de imediato, sabe? Isso a gente tem em comum. Eu também terminei o curso de teta num dia, já comecei a atender no outro. Foi uma Eu coisa nem assim. sabia. Eu falei, gente, não sei nem quanto eu cobro das pessoas, como é que eu faço isso? Diana, bora, se joga. E aí eu me joguei. Foi assim. Uhum. Aí agora Fala. que eu estou estruturando, sabe, assim, meu Instagram, que eu resolvi abrir no Instagram, mostrar o que eu faço, me mostrar, né, que também foi um trabalho. As terapias me Uhum. ajudaram nessa questão de me mostrar, a comunicação. Mas foi um trabalho. Me fala um pouco, conta pra gente um pouco dessa expansão que o Teta traz, né? Que assim, o Teta não só desperta, ele desperta e Joga abre pra assim, vida. te joga. Como que foi? Como que você sentiu os aspectos relevantes, né? Das ferramentas e da própria conexão que a gente vai criando em Teta, né? Porque hoje eu me sinto muito mais em Teta. Às vezes de madrugada eu acordo e eu já faço dig, e eu já faço download, e eu já cancelo crença comigo mesmo. Como que foi isso para você? Que tá sendo isso para você? O Teto me trouxe uma coisa que estava começando a aflorar em mim, que é a minha questão mediúnica, né? Eu sempre tive a questão da mediunidade, o Teto me ajudou muito, assim, essa questão da conexão nossa com o Criador. Que o Criador está muito mais próximo do que a gente um dia foi levado a crer, né? Porque a gente acessa o Criador através do nosso coração, entrou no coração que a gente acessa o Criador. Então ele tá à nossa disposição o tempo inteiro. A gente é que foge dele. Então essa consciência o Teta me trouxe. A partir daí, a expansão de poder usar as ferramentas também para mim. Também no meu dia a dia, também para as minhas coisas. E quando você sai do racional e você se entrega a esse movimento, é lindo de ver. Eu falo isso por mim, porque assim, a pessoa totalmente racional e de repente fala assim, Criador me mostra, Criador faz. E eu confio, eu falo assim, Criador, eu tô pondo o pé aqui, cuida.
Então, é esse movimento, é essa entrega que a gente vai aprendendo, e o Teta tá disso pra gente. Também tem as outras ferramentas, mas eu falo que o Teta me ajudou muito nisso, né? De essa consciência, de entender que eu não preciso de terceiros para eu estar conectado ao Criador. Conversar com ele toda hora e entender as mensagens que ele tem para mim, como pessoa, como ser que estou aqui em aprendizado, né? Que estou aqui a trabalho para ele, trabalhando para ele, né? Então, porque quem faz as curas não sou eu, não, é o Criador. Eu só sou instrumento, a luz vem, passa por mim, chega onde tem que chegar. Então, eu me habilitei para fazer isso, né? E acreditar naquilo que eu estou fazendo, que eu também não vou deixar o meu ego trabalhar e falar assim, eu estou fazendo, nossa, eu sou a pessoa maravilhosa, eu sou a... Não, é o Criador. É o Criador. A gente tem que desassociar isso, né? Essa grandeza não é minha, é do Criador. E você falando assim, me bateu aqui muito a coisa do confiar, porque como a gente está muito, nós seres humanos, ligados à nossa mente, né? A nossa mente não é a nossa consciência. A nossa consciência, ela é corpo, ela é sensação, ela é história, ela é memória e ela também é mente. E a nossa mente, a gente também não pode jogar ela, nossa, eu tenho que acabar com a minha mente porque a minha mente é o ego. Não. A nossa mente, ela é incrível, pessoal. A mente humana, ela é supra desenvolvida. Ela classifica, ela discrimina, ela é inteligente, ela é criativa, ela gosta de conhecimento. Mas você precisa alimentá-la, porque senão ela vai se voltar contra você. E aí ela vai ficar com aquelas coisinhas que aí sim é o desejo do ego, eu quero e tudo mais. Então, o que a Vivi está dizendo é que o Theta Healing, ele é uma técnica de pura conexão com a vida, com o Criador, né? E esse Criador está fora e está dentro. Os 7 planos da existência estão fora e estão dentro de nós. E aí a palavra que me veio foi confiança. Porque quando a gente entra em Theta, faz uma meditação que é muito simples, a gente confia, porque a gente pergunta, né? Nós que estamos lá com a sessão, quando a gente faz com o cliente, quando a gente faz com a gente mesmo, a gente pergunta, né? Às vezes eu peço, eu falo, Criador, traga aquilo que é mais relevante, me ajude, no meio da sessão eu peço, Criador, me ajude aqui a chegar naquele ponto que vai ser mais imprescindível para aquela pessoa. E vem. Só que aí você tem que abrir o espaço do confiar e do receber. Você pode comentar, Vivi, como que é esse receber? Como que você sente isso? Porque eu acho que cada um de nós acaba sentindo isso de uma maneira, e para vocês que estão aí, não só porque a gente é Theta Healer, tá? Mas é uma coisa para vocês começarem a desenvolver em vocês, que é acreditar nessa intuição, nesse campo mais sensitivo da vida de vocês. Eu tenho um momento interessante que eu comecei a brigar com os seres que estavam ao meu redor, brigar com o Criador, porque eu não estava vendo nada. E a mensagem que me veio, você não precisa ver, você precisa sentir. Eu falei, mas eu não sou só de sentir, eu quero ver. Não, você sinta. E aí, quando eu me entreguei a esse processo de sentir, aí eu sentia um calor, eu sentia uma emoção, às vezes eu ficava tão emocionada, eu me sentia tão preenchida dessa energia, de tanto amor. Eu falei, tudo bem, agora eu sei que você está agindo. Então, gratidão. Porque assim, eu sentia a amorosidade, tanto amor. Eu comparo assim, quem é pai, quem é mãe, o amor que a gente sente pelos nossos filhos. Assim, é muito, muito íntimo, é muito pequeno, mas é para ter uma ideia do que é isso, né? É essa conexão com o Criador, esse sentir. Então, isso aqui que eu passo todos os dias quando eu entrego esse amor incondicional do Criador para as pessoas que eu trago. Então, é esse sentir. Eu falo assim, ó, não queira ver nada, só sinta. Só se permita sentir. Você vai sentir. Sentir um calor, sentir aquela emoção. Faz parte. Cada um vai sentir de um jeito. Só se permita sentir. É a sensação, é um sentir. Então, essa conexão é maravilhosa, né? Você sentiu, tá? É muito, pra lá de democrático. Esqueci um negócio que eu ia falar, que os italianos, assim, é uma maneira de governo bem assim, sem ter quem governa. Que é isso, pessoal, tá em todos nós. Não é só quem faz o curso de Theta Healing e abre mais os centros psíquicos. Todos nós temos esses centros psíquicos. Mas a própria conformidade social e cultural humana fecha isso. Então faz com que a gente sempre duvide, né? A gente duvida muito das informações que estão chegando pra gente, né? Então eu acho que assim,
qualquer tipo de terapia que você for fazer, o Teta Healing isso vai estar mais presente, é uma certa forma de despertar, né, Vivi? Não Sim. sei se você quer trazer um pouco também das ferramentas do Teta ou das outras terapias que você trabalha, para falar um pouquinho desse despertar dentro, né, dos pequenos despertares que a gente vai tendo durante uma sessão, às vezes com a gente tá com o nosso cliente, quem desperta é a gente mesmo. Muitas vezes o cliente traz na sessão aquilo que a gente precisa trabalhar em nós, né? E a gente se trabalha ali junto com o cliente. E o Theta Healing é maravilhoso porque ele te dá várias possibilidades de você trabalhar ali dentro de uma sessão, né? Então, assim, tem o canto do coração. O que é o canto do coração? Você traz um tom e você põe para fora tudo aquilo que você tem guardado dentro de si com esse canto. Eu passo muito, nós duas vezes já fizemos o canto do coração para quando você está tão assim que você não consegue nem falar, canta, traz o canto. Mas dentro do Teta Healing tem um tom para você, você vai e você faz, se expressa, tem um período ali e você se expressa. É uma das ferramentas que o Teta Healing traz pra gente. Então, assim, é muito rico, é muito prazeroso você sentar diante de alguém e ter condições, ter as ferramentas ali para você trazer para aquela pessoa e poder porque ela trazer para fora as suas maiores dores, elas poderem trabalhar suas maiores dores. E aí o Teta Healing traz isso pra gente, da gente possibilitar esse movimento dessas curas, né? Outra coisa que eu gosto demais no Teta Healing é a questão de você se olhar para você mesmo e trazer para você o que aquele medo quer te ensinar. Porque todos os medos ele traz um ensinamento para gente poder liberar esse medo, a gente tem que trazer o aprendizado que está por trás dele. O que é que ele quer me ensinar que eu ainda não aprendi? E aí o Teta Healing traz essa visão pra gente. Né? E o que eu ganho também com isso? Tem ganhos. Enquanto você não traz o aprendizado e o ganho, você não consegue liberar. Então uma nuance que o Teta Healing traz pra gente, né? E a gente vai trabalhando, vai conduzindo isso. Muitas vezes nas sessões você olha assim, a pessoa traz aquele medo, fala assim, poxa, eu também tenho isso, poxa, eu também tive isso e eu ainda não tinha trazido esse aprendizado, não tinha conseguido enxergar desse ponto de vista. E a gente aprende todos os dias, desde que a gente esteja aberto para isso. Eu falo assim que o É, aprendizado é constante e infinito, desde que a gente se abra para isso. engraçado você falando, me veio uma. Eu sou muito imagética, viu, pessoal? Então, uma maneira de eu canalizar muitas coisas, né? Os meus sentidos estão muito ligados à imagem, mas eu também recebo muitos insights. Então, vem a ideia, realmente também. É uma característica minha, né? Pessoal aí. Desde que eu fiz o meu desenvolvimento, eu também passei por um desenvolvimento mediúnico antes de chegar ao Teta Healing na minha vida, né? E o meu desenvolvimento mediúnico, ele passava não só, eu cheguei a auxiliar cirurgias espirituais, né? E cheguei também a receber, né? Na Umbanda a gente recebe algumas entidades, então cheguei a trabalhar com esse recurso de você estar conectado com algo maior e ser o veículo de expressão disso. Que é uma coisa que ainda tem muita gente que, assim, a gente fala isso e fala, peraí, mas o que é isso, Roberta? Mas é uma sintonia fina, como uma sintonia de rádio, porque os mundos eles estão interligados, né? E aí no Teta eu acabei ainda sintonizando muito mais isso, né? A gente acaba recebendo muito mais coisa também. E aí a imagem que me veio, Vivi, foi a imagem de um caminho muito encadeado de vários despertares no encontro de várias terapias e das ferramentas dessas terapias. E como você disse que os últimos 2 anos foram mais intensos, como que foi esse processo? Porque eu sei que tem momentos que é muito dilacerante, porque eu sinto isso também, né? Conta um pouquinho, compartilha pra gente. O... Quando eu cheguei na transpessoal, no meu primeiro dia de aula, eu queria enforcar um professor. Então eu acessei uma raiva lá, que coisa que eu estava guardada, e ele veio e falou assim, põe pra fora. Não, eu vou pôr pra fora que eu vou te machucar. Põe pra fora. E aí eu fui pra cima dele, assim, no pescoço dele com tudo. Então, assim, trabalhos, então, desafios, né?
trabalhar isso. Outro momento que no Quantum Beam também eu acessei, trabalhando, que é outra ferramenta que nós duas temos, né? Inclusive, nós nos conhecemos foi no Quantum Beam. Do Quantum Beam, isso mesmo. E aí eu acessei uma memória lá de infância, que a minha irmã tá aqui, ela deve se lembrar, de quando ela se queimou. Então, foi quase uma catarse, né? Porque eu me sentia culpada, porque eu estava junto com a minha irmã e eu não acudia ela a tempo. E aí também foi assim. Então, a gente tem esses momentos que a gente acessa essas coisas e a gente vai trabalhando nas terapias. Então, eu tive vários desses momentos de poder trabalhar nas várias técnicas que eu fiz. E assim, a gente vai pegando e vai encadeando esses momentos e vai vendo todo esse caminho percorrido, né? Como você falou antes. E assim, hoje eu olho para trás e eu consigo ser grata a tudo isso que eu passei. Na época foi desafiador, né? Na época foi bem tenso, né? Como a gente fala. Mas hoje eu já consigo olhar para trás e ser grata a tudo isso que eu passei. Até chegar aqui, né? As pessoas que me desafiaram a olhar para mim, as pessoas que trouxeram algum aprendizado para mim durante a vida, aquelas pessoas que olhavam para elas assim, eu queria que elas bem longe de mim, porque eu não me afinizava, aquelas pessoas que traziam alguma coisa, um espinhozinho que estava ali, que eu não queria olhar, mas que precisava ser visto. Então, e eles situações, né? Mas, assim, a gente vai olhando para isso enquanto a gente não trabalha. E a gente traz o aprendizado, como eu disse antes, essas pessoas não saem, não vão para o outro caminho, não vão para o outro lado. Né? Então, é esse movimento, assim, quando a gente entra nessas terapias, muitas pessoas se aproximam e aquelas que o aprendizado se encerra, elas saem. Elas vão, é um movimento. Hoje eu consigo enxergar isso como um movimento da vida. E hoje eu entendo uma coisa que eu reclamava muito também, que era o fato de eu ter me mudado várias vezes durante a minha vida. Eu morei em vários lugares. Era um processo de aprendizado também. Mas eu reclamava, por que eu não fiquei num lugar só? Como assim? Minha zona de conforto era maior. Agora que eu também tô me lembrando que a gente se conheceu no Quantum Beam, né? E eu lembro que o Quantum Beam 1 também é um marco pra mim, porque o Quantum Beam ele mergulha mais nas emoções, né? Acaba que a gente começa a mesclar o Quantum Beam com o Theta Healing, mas ele tem um foco mais nas emoções e nas sensações do corpo. E é a partir disso que a gente vai trabalhando as imagens, memórias e tudo mais. E eu lembro que as minhas primeiras trocas, pessoal, quantas vezes eu não terminei a sessão e fui vomitar, porque o corpo realmente tinha coisas para colocar para fora, né? E eu presenciei um atendimento que eu fiz, assim, que depois a menina me passou uma mensagem e falou assim, nossa, Roberta, eu passei super mal, fui no banheiro, vomitei, mas agora tô ótima, entendi tudo, né? Então, não é um processo tão simples, mas ele vai criando uma harmonia. Porque o despertar é isso, é alguém que vem e coloca cutuca o dedo ali naquela feridinha, mas vai lá fundo. E aí isso te acende uma luz, você fala, peraí, aí tem alguma coisa. E hoje, Vivi, como que tá isso pra você? Porque chega uma hora que eu não sei você, mas eu começo a dar risada e eu falo assim, olha de novo. Às vezes eu acordo de madrugada e falo, olha ali, o medo de novo. Vamos lá? Eu já vou, não, eu não vou dormir agora. Agora eu vou olhar pra isso aqui. E aí depois eu durmo. Entendeu? Como que tá hoje esse processo? Porque a gente tá se tratando muito, né? Eu vou contar um episódio muito interessante que eu tive quando eu estava indo para Florianópolis para o curso de anatomia. Eu sempre tive medo de avião. Eu viajava de qualquer jeito. Medo de altura. E aí, quando o avião passava por turbulência, coitado de quem estava do meu lado. Eu agarrava o braço da pessoa, mas agarrava assim, de quase, né? E aí eu me vi na situação de estar numa turbulência no voo para Florianópolis. Aí eu falei, peraí, eu sou Teta Healer. Uma das coisas eu sou Teta Healer. Vamos olhar para esse medo. Vem cá, minha filha. Vamos dar uma olhada para você. E aí eu fui fazendo o processo de escavar, né? Que é o digging que a gente fala. Procurar. E eu cheguei na raiz. O que era a minha raiz? Eu não tinha controle. Eu não tinha controle de nada ali. Então, se acontecesse alguma coisa, o que eu ia fazer? Rezar. Eu falei, Criador, cuida. Cuida porque, assim, eu já descobri que o meu medo de altura, o meu medo de avião é porque eu não controlo nada aqui. E aí, ele falou assim, que bom, você aprendeu a confiar. E
E aí, depois disso, eu dormi. O avião balançou lá, eu continuei dormindo. Então, assim, a gente chega nessa situação de falar assim, ó, tá doendo? O que essa dor quer me mostrar? Fazia muito tempo, depois que eu fiz o Teta Healing, eu nunca mais tive crise de enxaqueca. Esse dia minha cabeça doeu, aí eu falei assim, eu não vou tomar remédio. Porque antes era assim, começava a doer, eu já ia lá, corria, já sempre tinha remédio no carro, na bolsa, onde, em qualquer lugar eu tinha vários. Né? Eu falei assim, vem cá, minha filha, me mostra o que é que eu preciso ver que eu ainda não vi. E aí fui, fiz o digging, achei a raiz, trabalhei a raiz, trouxe, o ensinamento passou. Então a gente consegue enxergar, consegue falar assim, tem hora que não, tem hora que você fala assim, ó, agora eu não quero ver, depois eu vejo. A gente ainda tem essas rebeldias. Mas Sim. eu já consigo, tem hora que eu falo assim, ó, vem cá, vamos olhar para isso, o que é? O que vocês querem me ensinar que eu ainda não aprendi? E aí a gente vai, isso é diário, isso é diário. Sempre tem alguma coisa pra gente dar uma olhada, pra gente, né, trabalhar. Vivi, a gente tá o mês de setembro está sendo um mês astrologicamente, e isso, quando a gente fala em astrologia, a gente está falando em magnetismo, a gente está falando em energia, porque a Terra ela é um campo energético eletromagnético, e aí ela está em sintonia com a Lua, está em sintonia com o Sol e com o sistema solar. E nesse mês em especial, a gente teve uma lua nova em Virgem, que foi uma lua nova assim, muito auspiciosa para a gente plantar coisas novas. Agora a gente teve uma lua cheia que começou no domingo, né? Com uma revolução, porque é um calor, né? Aqui a gente teve um calor quase 40 graus, né? É muito potente, essa lua é uma lua cheia em peixes. E aí ontem começou uma ventania aqui, Vivi, e a gente tá agora, hoje, né, na noite do equinócio. Que vai abrir aí as portas da primavera, né? E para quem não viu a minha live com a Sil a semana passada, vai lá no meu IGTV, porque ela fala um pouco desse tempo, que não tá ligado a esse calendário, né? Mas está ligado a uma outra concepção de tempo. Então, como a gente está tratando de despertar, você teria uma sugestão para fazer para as pessoas que estão aqui? Porque é uma noite muito auspiciosa para a gente plantar novas coisas na nossa vida, porque a primavera é isso, tá? Vai começar a florescer coisas que de repente você plantou lá no passado. E agora, o que você quer colher daqui a pouco, né? Daqui para frente? O que você falaria para as pessoas? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, do Confúcio, vou até ler ela aqui, que ele fala assim, você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Então, o que eu falo é o seguinte, esse período, essa transição planetária que a gente está vivendo, a gente está em pleno processo de transição planetária. As energias do planeta já estão mudando. Então, assim, olhar, voltar para o seu coração, voltar para dentro de si e olhar assim, e sentir. Porque o nosso coração está sempre nos dando os sinais. Então, a gente parar de observar ao nosso redor, só olhar para as outras pessoas e olhar para dentro, olhar para si. E falar assim, tá, e o que é coração que você quer me dizer? Que rumo que você quer me indicar? Porque muitas vezes a gente não olha para o coração. Eu falo por mim, eu não olhava porque eu estava sempre buscando fora, sempre buscando nas outras coisas que estavam ao meu redor. Você pode olhar. Mas dê atenção principal para o coração, porque ele é o nosso guia, ele é a nossa bússola. Ele nos conduz. A gente que não sabe prestar atenção, a gente que não sabe ouvir o que ele tem a nos dizer. Então, assim, observe. Se ponha no lugar de observar e de estar atento. Porque as respostas, elas vão vir através do coração. Sempre vem. E a gente aprendeu a ouvir. Sim. Eu sinto você falando isso, que até esse processo que nós estamos vivendo, pessoal, nesses 2 anos, que é um processo de pausa de muitos padrões que estavam ali tão no piloto automático. Que linda, Vivi, eu também gostei muito do negócio do Confúcio aí. Que a gente precisa, não teve uma pessoa, um ser nesse planeta que não pausou, que não começou a rodar um modus operantes diferente do que rodava antes. Tá? Então já tá diferente. Às vezes a gente acha, nossa, mas eu preciso me esforçar tanto. Paraná. Não, são
coisas que vão acontecendo, né? Às vezes é uma meditação, às vezes é você sair tanto desse estresse do dia a dia, do controle da sua vida, e deixar que o mistério né? E eu falando isso, eu dou risada, gente, porque eu sou super controladora. Então, é um exercício, né? É uma coisa que eu tô trabalhando há muito tempo, soltar e entregar, né? E vão acontecendo coisas, hoje eu estava conversando com a Vivi, que está aqui também, que assim, que vão nos dando lição, de que a gente tem que confiar, que a gente tem que entregar e que pra gente não voltar naquele padrãozinho do medo da mente, né? Como escutar o coração? Qual é a sua dica? A primeira coisa é você parar um momento, fechar os olhos, mesmo que você não saiba fazer uma oração, você fala assim, Criador, Deus, a denominação que você quiser dar, assim, estou aqui agora. Você vai sentir. As respostas vão vir de N formas. É só você se permitir. E você falando a história da pandemia, as pessoas, elas não sabiam mais conviver com elas dentro de casa, não sabiam mais ficar dentro de casa. E esse processo de voltar para dentro, não é só voltar para dentro de casa, é voltar para dentro de si mesma. Esse período permitiu esse tipo de coisa. Voltar para dentro de si mesmas. E agora, o que eu quero para minha vida? Olha quantas pessoas mudaram o rumo das suas vidas, foram fazer outras coisas, porque teve aquela questão assim, ó, perderam o emprego, e agora? Foram fazer aquilo que mais amavam, cozinhar. Foram fazer outras coisas. Eu conheço várias pessoas que fizeram essa mudança de vida, porque tiveram choque. E hoje já não se veem mais fazendo outra coisa. Outras pessoas foram obrigadas a sentar e olhar e falar assim, o que é que está me incomodando e que eu preciso mudar? Eu sou uma dessas pessoas que fiz várias mudanças. Então, assim, reaprender, foi o processo de reaprender a olhar para si mesmas, olhar para dentro e falar assim, o que eu preciso olhar e mudar aqui e agora? Porque eu não posso sair, então eu vou olhar para mim. É parar e olhar. Medita. Não sei meditar. Fecha os olhos e se deixa. Só respira. Quem é que não sabe conversar com Deus? Aprende. Fala assim, assim, Criador, me ajuda. Meu filho tinha um costume de falar assim, mãe, eu não sei fazer oração. Mas meu filho fecha os olhos, entra no coração e fala assim, Criador, me ajuda. E mãe, mas é simples assim, não tem dificuldade. Olha, a Beli Mana, que até vou pedir para você falar pra gente. É minha irmã. É sua irmã? Aonde que ela tá morando? No Canadá. No Canadá. Eu tenho um amigo querido no Canadá, o Charles, que esteve aqui no Brasil faz pouco tempo. Olha o que ela coloca. Para mim, aqui hoje é o primeiro dia do outono. Quais as dicas para essa época do cair das folhas? Trocar o quê? É um processo de renovação. Deixar as folhas caírem, agradecer por aquilo que elas trouxeram de aprendizado e deixar elas irem. Trocar já está sendo trocado. É um processo natural da vida. Agradeça aquilo que já foi e se abra para o novo, o que está por vir. Esse é o movimento. E esse é o ensinamento, né, Vivi? Porque nós também, gente, a gente é tão apegado que a gente não quer largar o osso. Então, a gente reconhece, às vezes, os padrões, vem o despertar, a gente desperta e aí a gente fica segurando o osso. Por quê? Porque a gente tem muito medo. E como a Vivi falou, nesse processo, muitas coisas vão ficar para trás. Mas qualquer coisa, gente, você tem que deixar alguma coisa para outra coisa entrar. Quando eu dou aula de yoga, Vivi, aliás, eu tô te devendo uma aula experimental de yoga antes de ir para Florianópolis, a gente precisa combinar. A primeira coisa que eu falo para meus alunos é assim, pensa que você chegou na aula com um copo cheio. O que eu vou fazer com o copo cheio? Se eu colocar, vai entornar. Então, o que eu faço no começo da aula? Eu tiro toda a água, a gente faz um relaxamento. A gente move algumas partes do corpo para reequilibrar, para daí eu começar a encher o copo de novo. Né? Então, é muito importante esse momento Todos os momentos, o inverno tem sua importância, quando a gente se volta para dentro, para depois na primavera a gente começar a abrir de novo. Né? Então, é muito legal a gente reconhecer que isso está ligado com a natureza. Que agora está intempestiva. Ela tá braba.
é muito interessante. Eu estou procurando aqui, porque tem um poema do Roberto Cremona, que eu adoro, adoro. Eu sou fã dele. E ele fala essa questão o poema dele chama Atritos. E aí tem um trecho dele que fala assim: quando finalmente aceitamos que somos pequenos, ínfimos, dada a compreensão da existência e importância do outro, e principalmente da grandeza de Deus, é que finalmente nos tornamos grandes em valor. Que lindo. Então, Minha assim, linda. esse movimento da gente observar, observar. E observar e nos entregarmos ao processo, nesse processo de trazer à tona, assim, olhar para as nossas sombras, não com crítica, olhar para as nossas sombras com amorosidade, entendendo que elas estão ali, porque elas estão para nos ensinar. E quando a gente olha para essas sombras que todos nós temos, e a gente olha para elas com amor e pergunta para elas assim: você tem algo para me ensinar? O que eu tenho que aprender ainda? As coisas mudam. Porque a gente muda o nosso olhar. A gente muda o nosso olhar perante nós mesmos e perante quem está ao nosso redor. Isso muda tudo, né? Isso que muda a perspectiva, né? Que eu trouxe aí na primeira pergunta. Então, o grande lance do despertar não é uma coisa para o seu ego ou para você. Nossa, despertei, agora eu vou alcançar, né? É uma coisa muito maior. Porque muda a sua perspectiva e isso resvala em tudo que está ao seu redor. E você vai. Acontece mágica, né, Vivi? As pessoas começam a tratar você diferente, as pessoas te ligam e te falam coisas, e você fala, nossa, mas isso nunca aconteceu. Mas na verdade não é elas, é você que mudou a sua perspectiva em relação a tudo, né? E minha linda, então agora a gente já está chegando aqui próximo das 9h30, eu queria te pedir para você deixar uma mensagem de toda essa trajetória incrível, maravilhosa, e essa energia que você está trazendo aqui hoje para todas nós, para todos nós que passamos por aqui. A primeira coisa é a gente olhar para nós e a gente entender que todos nós temos força, todos nós temos coragem para fazer essas coisas. A gente precisa só escolher, olhar e voltar para dentro. Porque assim como nós temos sombras, a gente tem luz. Todos nós temos luz dentro da gente. É só escolha. Você escolhe que lado que você quer fazer vir à tona. Então escolha ser luz, trazer essa luz à tona. E se está desafiador trazer essa luz à tona, nós estamos aqui, eu estou aqui, a Roberta está aqui para ajudar nesse processo. É só questão de escolha. Escolher fazer diferente, escolher ser diferente. Todos nós estamos nesse processo. A gente só caminhou um pouco mais porque a gente começou antes. Todo mundo vai chegar nesse movimento. A Roberta começou primeiro que eu venho depois. Tudo certo, tá tudo bem. É só escolher. Essa é a minha mensagem. E se entregar, né, Vivi, para tudo, tudo, hoje eu vejo assim que é tudo maravilhoso, né, os desafios que vão acontecendo, vão trazendo cada vez mais a nossa humanidade, né, hoje eu tava falando, eu não conseguia falar no Banco do Brasil, eu falei assim, gente, é um banco que não tem mais lugar, não tem mais gerente, não tem mais nada, aí eu passei uma mensagem, eu quero falar com alguém, e aí me liga, eu quero falar, eu não quero mais ficar teclando. E aí me liga um querido de Porto Alegre. Eu falei, poxa, mas meu gerente é de Porto Alegre? Ele falou, eu sou. E aí, assim, eu tive o maior papo com o gerente dentro do supermercado, entendeu? E aí eu falei assim, desliguei o telefone e falei assim, nossa, mas que maravilha, né? Eu tô tendo alguns problemas para resolver, e aí o criador me traz uma pessoa ótima para conversar comigo, me fez sugestões e tal. Então a gente agradecer, né? Esse que é o grande sentido da gratidão, né? Sair um pouco desses probleminhas, gente, tá? Amplia, né? Observa, como a Vivi falou, eu acho que é uma coisa assim que começa a trazer uma outra perspectiva. Quando a gente está muito assim, a gente não enxerga. Então a gente precisa se distanciar para olhar as coisas. E aí a vida vai fazendo essas maravilhas como fez comigo, ó, de conhecer a Vivi, de poder contar com ela hoje aqui, de ter vocês aqui. Porque sem vocês, né, Vivi, não tem o porquê da gente estar aqui. Então vocês que estão aí são pessoas que estão dispostas não só a escutar,
Porque eu sei que tem muita gente aqui que já está escutando há um tempão. E eu sei que está no caminho de desenvolvimento. Então, calma. A gente na vida, a gente está sempre assim. São muito poucos que estão lá e a gente está aqui, tá? Jesus foi um deles, Buda foi um deles, tá? A gente está tudo mais ou menos no mesmo nível, né? Então, aqui são oportunidades. Não tenho dúvida de que cada pessoa que passou aqui é uma contribuição para mim e para Vivi, tá? Não só com a presença, com as palavras. Vivi, tudo bem a gente abrir um pouquinho para o pessoal perguntar agora no Sim, final? sim, Então, pode. aproveitem, pessoal, para a gente dar mais uns 5, 10 minutinhos para vocês perguntarem, né? A Vivi trabalha, como ela disse, com algumas. Eu trabalho com Teta Healing, o Quantum Beam, e agora estou trabalhando com abordagem integrada da mente. Mas a Vivi tem uma trajetória grande no Teta Healing, no Quantum Beam, na multidimensional, na transpessoal, no Reiki. Tem muita coisa. Da apometria, né? Eu trabalho com apometria também. Ah, E. eu trabalho com registros acásticos, Ah, constelação é? familiar. Eu faço Você registros faz acásticos constelação também? Muito bem, também. constelação eu não sabia. Registros acásticos. Quer explicar um pouquinho enquanto o pessoal, que demora um delayzinho para o pessoal perguntar o que são os registros acásticos, que é uma coisa Regi- muito interessante. Registros acásticos, a gente fala que é uma grande biblioteca que tem todas as nossas informações, as informações de toda a nossa trajetória de encarnações. Então, a biblioteca está ali e tem um grande livro que tem as nossas informações. Então, a gente pode acessar essas informações através do guardião dos registros. A gente pede permissão e a gente traz. Só que nem todas as perguntas são possíveis de serem feitas, porque a gente pergunta aquilo que as respostas são aquelas que são mais elevadas para trazer. Então, você não vai perguntar de terceiros, pergunta sobre você, perguntas diretas sobre você. As informações que vão te ajudar na tomada de decisões. Então, você pergunta coisas relacionadas a você. E nessa, você vai lá, como se você entrasse na biblioteca, pegasse determinado livro e consultasse para ter resposta que você precisa ter. Esses são os registros acásticos. Eu fiz uma sessão com a Sil de registros acásticos já tem um tempo. E foi, nossa, assim, eu me vi, né? Ela lembra os registros, eu falei, nossa, é por isso que eu faço isso. Muito, muito legal. A gente A vive Vivi, fazendo troca. é, e ó, a Vivi tá trazendo aqui, que maravilhoso isso. Pessoal, mais perguntas aqui, aproveita a Vivi, né? Uma pessoa assim que tem uma presença, né? Para mim, seria uma presença muito marcante. Você entrou na live e foi assim, meu Deus, que energia maravilhosa! Que coisa incrível, né? Não fiquem receosos, né? Porque a coisa do meio digital é isso, né? A gente tem que se expressar aí pelo chat, né? Porque, diferentemente, às vezes, quando a gente está num grupo maior no Zoom, que a gente pode escutar as pessoas, a live ela tem que ser mesmo pelo chat, né? Eu tava falando que eu fiz 11 de Teta Healing, eu tô indo para mais um agora, né? Mês que Hum, vem. Que esse foi uma manifestação que eu fiz, uh, que é o Criança Arco-Íris. Mas eu ah, queria fazer esse curso em determinado lugar. E é em aham. Caxias do Sul. Aí eu manifestei que eu queria fazer em Caxias do Sul com esse instrutor e deu certo. E eu tô indo. Que demais, que delícia, que muito bom. Então, eu vou ler aqui o que a sua irmã falou. Ó, quando ir para o atendimento, o que levar em termos de expectativas e o que deixar para trás. Muito bom. Levar em termos de expectativas. Que você vai receber aquilo que for melhor e mais elevado para o seu atendimento. E deixar para trás as expectativas. Você vai aberto a receber aquilo que for para você. O Criador sempre vai trazer aquilo que for mais elevado para o seu momento. Para aquilo que você precisa, para aquilo que é necessário para você. Então, assim, abrir mão de expectativa. Vai leve, vai aberto. Se abra. Se abra para receber. Vem qualquer coisa. Mas aquilo que é para você.
Nem mais, nem menos. O criador não exagera nas coisas, porque sabe qual é o nosso limite. Então, assim, muitas vezes a gente tá na sessão ali e a gente fala assim, ó, já deu. Hoje mesmo, na sessão, era uma pessoa que estava com uma questão, ele falou assim, ó, pode parar, já deu. Por hoje, para ela, é o limite dela. Parei. Porque a gente, assim, ó, libera as expectativas e a coisa flui. Até porque a gente, ser humano, e isso vem da mente, a gente quer resolver tudo em uma sessão, porque a gente não quer gastar dinheiro também, com a gente mesmo, e nem o nosso tempo, a gente quer continuar no modus operandi. Por quê? Porque a gente não presta? Não, gente, é o padrão. Tá? E quando você começa a quebrar esse padrão, você sim, você vai com matemática, mas aí livre de expectativa, porque às vezes o matemática vai te levar para uma outra coisa que você tem que trabalhar antes do que trazer essa temática também. É Né? só pensar assim, quanto vale a sua vida? E aí você vai entender o que é que uma sessão, ou várias sessões, vão trazer para você. O que é que vale a sua vida, o seu bem-estar. E aí você vai entender. Porque a sua vida, o seu bem-estar, que é seu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. É esse bem-estar que a gente vem trabalhando. Inclusive nós mesmos. Sim. Muito bom, muito bom. A Jussara entrando, as pessoas vão entrando. Pessoal, as lives ficam gravadas no meu canal do IGTV, aqui no meu Instagram, e ficam também gravadas no meu YouTube. E a gente tem várias lives com várias temáticas, só do Despertar, essa é a 8ª live, né? E às vezes, assim, o que eu faço? Às vezes eu tô lavando louça, arrumando cama, lavando roupa, eu tô escutando, né? Domingo eu tava roçando o terreno aqui de casa, gente, com uma enxada mesmo e tal, com um rastelo. E aí eu tava escutando uma live de manhã, minha gatinha tá aqui, viu, Vivi? E aí escutando uma live. Então, às vezes é legal, porque a gente tá recebendo essa informação, mesmo que a gente esteja fazendo outra coisa, né? Eu quero agradecer, Vivi, a minha gata aqui ralando a unha na janela. Quero te agradecer pela sua presença, pela sua partilha, pela sua alegria, pela sua disponibilidade, tá bem? Mandar um beijo, um abraço para todo mundo que passou aqui pela live, que chegou agora, que já chegou, que está aqui há bastante tempo. E agradecer a presença de vocês, da Vivi mais uma vez. E Gratidão. tenho certeza que você vai estar mais comigo aqui. Gratidão, a presença de todos. Desejo uma boa noite. Com as bênçãos de Deus, com o amor incondicional que eu peço para o Criador derramar em cada uma das famílias que estejam presentes aqui, aquelas que já estiveram. E que ouçam o coração, busquem o coração. Ele é o nosso guia e nossa bússola. Vocês não têm nada a perder se vocês deixarem de ouvir o coração de vocês. Boa noite a todos. Um beijo. Beijo, querida. Boa noite, pessoal. Gratidão, gratidão. Obrigada, Elisete. Boa noite. Um beijo grande.